Olá a todos, está iniciando uma nova live em plena quarta-feira. Hoje falaremos sobre ansiedade e alimentação. Qual que é o impacto de alimentarmos-se bem ou não alimentarmos? Como que é essa conversa? A Aline já entrou, já vou chamar ela nutricionista. Já compartilhem, chame seus amigos. Pronto. Enviei a solicitação. Que rápida! Você mandou, eu já cliquei. Todos bem-vindos, William, Crispim, Daniel. Dois Williams. Bem-vindos. Então, eu estava só introduzindo, falando que hoje vamos falar sobre alimentação e ansiedade, passar algumas dicas, né, Aline? Sim, nós vamos falar se a nossa alimentação influencia no nosso estado de humor, na nossa ansiedade. E eu vou incluir também um pouquinho sobre, talvez, assim, um pouquinho de depressão, que está muito ligado com a ansiedade também, né? Um linka ao outro. Sim, com certeza. Emocional, de forma geral, tudo influencia na hora de se alimentar, na hora de bem-vindo, Ariê. E então é bem importante. Caso vocês tenham dúvida no decorrer, também já podem comentar que a gente vai voltando o histórico dos comentários e a gente vai respondendo no decorrer, tá? E lembrando que essa live também ficará salvo lá no meu perfil. Então fiquem tranquilos, se não deu tempo de assistir tudo, depois corre lá para assistir novamente. Então é isso. Se quiser se apresentar, Aline, para o pessoal, pode ficar à vontade, tá? Meu nome é Aline, eu sou nutricionista, trabalho no hospital há muitos anos, sou empreendedora também, assim como a Pri, né, Pri? Isso. E eu vou conversar com vocês sobre ansiedade, né? A Pri me deu esse tema para conversar com vocês. Ela deu alguns tópicos também para a gente conversar hoje. E eu achei um tópico muito bacana que você colocou, Pri, é sobre a cozinha terapia, né? Se Uhum. ajuda ou não na ansiedade. Eu achei bem legal, porque às vezes a gente fica tão focado em nutrientes, no que comer, o que não comer, né? E a gente esquece do ambiente e da prática em si, né? Não tanto só nos nutrientes. É importante, né, a gente pensar na alimentação, né, nos nutrientes, mas a alimentação é muito mais do que nutrientes, não é um remédio em si, né? Né, é Sim. um todo. E aí, para começar, eu acho importante começar com a parte dos alimentos, né? Não na parte comportamental, mas na parte nutricional mesmo, da nossa alimentação. E, e eu queria falar primeiro sobre a questão cérebro e intestino. Eu acho que eu já falei isso antes, eu sempre gosto de falar sobre essa questão, que é Uhum. como está o seu intestino. Então, na verdade, a gente começa pelo final para falar sobre o início, né? O que você vai comer influencia muito sobre a sua qualidade intestinal e a nossa microbiota intestinal. Então, nós mulheres temos a tendência de sermos mais ansiosas, né? Tudo uma questão Sim. hormonal também, mas a gente tem uma particularidade também que nós temos mais 60% das mulheres são obstipadas. E essa nossa obstipação, né, é causa também pela nossa alimentação, pelo nosso comportamento também, e influencia muito na questão da nossa ansiedade, né? Aquela questão de ser enfesada realmente. Na prática, realmente é o que funciona, que é o que acontece, né? Então, se a gente não Uhum. tiver uma alimentação pensando no nosso intestino, a gente não consegue regular as outras coisas. Então, primeiro pensar no intestino, se o seu intestino está funcionando bem, então essa é uma parte super importante. Se ele é regular, se você tem uma regularidade, mesmo que você não faça todos os dias, mas pensando numa regularidade, né? Então, por exemplo, eu vou um dia sim, um dia não. Então, essa é a minha regularidade e eu me sinto bem assim.
E comecem a perceber também que os sintomas da ansiedade, eles têm muito a ver com o nosso gasto intestinal também. Então, pessoas muito ansiosas, né? Ou elas começam a ter um pouco de cólica intestinal ou dor de estômago, Uhum. no momento da ansiedade, né? Então, muita gente vai para o banheiro, ou começa a sentir dor de estômago. Ou quando é uma ansiedade que ela tá ligada e a pessoa há muito tempo, você pode perceber que o intestino dela também é mais travado. Então, isso também acontece. E como Sim. que a gente ajuda o nosso intestino? Então, com coisas básicas, a gente tem que pensar no nosso consumo de fibras. Então, a gente tem que colonizar o nosso intestino com fibras. Então, a gente fala das fibras, a gente fala de frutas, a gente fala de verduras, a gente fala de legumes, né? E se não funcionar com uma base de uma alimentação saudável, aí a gente pensa numa suplementação de fibras. E é importante falar que eu estou falando de um intestino saudável, então não é com medicamentos, não é você usando um lactopurga, não é você usando um lactulona ou aquelas geleinhas que fazem bem para o intestino, né? Que fica Uhum. tudo regulado, mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Você tem que pensar fazer realmente um trabalho diário, né? E por um tempo, todos os dias, né? A alimentação saudável, ele é um hábito. Então, para você criar o hábito do seu intestino, você precisa criar um hábito de uma alimentação saudável também. Então, você aumentar o seu consumo de frutas, verduras e legumes, você já melhora o seu intestino. Você melhorando o seu intestino, nosso intestino ele tem lá muco, né? Então, quando Uhum. a gente tem uma alimentação que ela não é saudável, a gente aumenta a nossa quantidade de muco intestinal. E quando a gente aumenta, né, o nosso muco intestinal, a gente também diminui a nossa absorção de nutrientes. E a gente aumenta as nossas bactérias também, que não são benéficas. E aí começa todo um processo que você não consegue ter uma regulação hormonal também, porque no nosso intestino também tem receptores, né? Também a gente também tem a parte hormonal. Em que antigamente a gente pensava que intestino era só excretor, né? A gente tinha absorção de Uhum. nutrientes e excretava. E hoje a gente sabe que ele está muito conectado com o nosso cérebro. Então, essa é a primeira coisa mais importante, é você avaliar o seu intestino, como é que está o seu hábito intestinal. Antes de você querer tratar a ansiedade naquele momento. Então, você fazer o preventivo, você tem que olhar para o seu intestino. E além de fibras, a gente tem os probióticos, que aí são os bichinhos vivos, né? Então, que a gente Uhum. fala do Yakult, o consumo de iogurtes, as bebidas lácteas, né, fermentadas. A gente tem o kombucha, a gente tem o kefir, e isso promove uma colonização bacana do nosso intestino, né? Uhum. E a gente associa fibras e os probióticos, né? Então, isso tudo no momento de uma alimentação saudável. Se é necessário ou não introduzir probióticos prescritos, aí é uma avaliação clínica que aí vê se realmente há essa necessidade ou não. Os probióticos hoje já existem cepas específicas, Pri, para tratar questões de ansiedade. Nossa, que Então, a gente só interessante. não trata, porque a gente conhecia, a gente tem, o Floratil, por exemplo, todo mundo conhece para quem está com diarreia. Uhum. Ali são cepas específicas para tratar aquela questão da diarreia. Mas hoje já existem probióticos, cepas específicas para tratar também a ansiedade. Logicamente, tudo é Uhum. muito novo, não existe uma recomendação assim, tanto a critério médico, mas já consegue começar na base da ansiedade, você começando a tratar o intestino. Aí a gente falou do Uhum. intestino. Se você quiser acrescentar alguma coisa, você pode me cortar, tá bom? Tá bom, fica tranquila. Pode. Depois que a gente fala do intestino, né? A gente melhorou nossa questão intestinal. É, a gente começa a pensar realmente na alimentação em si. Então, você melhorou
suas fibras, seus probióticos, seu intestino está funcionando bem, você já vai ver que você vai se sentir melhor, né? Então, o seu humor, ele vai melhorar também, né? Porque Uhum. o intestino não vai ser mais uma questão que você vai ter que lidar com ele vai estar funcionando bem, e isso você vai se sentir melhor também. A gente perde peso, várias coisas, né? E depois a gente começa a ver a nossa questão alimentar. Existe uma questão de quantidade de carboidratos, por exemplo, e o índice glicêmico. Então, alimentos muito doces, né? Que geralmente que as pessoas comem quando estão ansiosas, elas não Uhum. ajudam na ansiedade em si, né? Existe uma questão comportamental que ela pode ajudar naquele momento, sim, porque a gente está ansioso, precisa resolver alguma coisa, a gente começa a comer mais doces, né? Isso é natural, isso faz parte de todo mundo, né? Todo mundo ou aumenta o consumo de gordura, come alimentos mais gordurosos, pensa em frituras, ou aumenta o Hum. consumo de doces, ou se não associa os dois, né? Como um alimento Nossa, que frito e gostoso, hein? doce. Tipo um churros, come os dois juntos. E quando a gente aumenta esse consumo desses alimentos, né, que são gordurosos, e principalmente que tem bastante açúcar, eu já falei lá anteriormente, a gente aumenta a nossa quantidade de muco também, e a nossa glicemia ela também fica alterada, e nessa alteração da nossa glicemia, Pri, a gente Uhum. acontece que diminui, né, a taxa glicêmica, aumenta a taxa glicêmica do sangue, depois diminui a taxa glicêmica do sangue, né? Que tem a liberação da insulina, então, que é a questão do hormonal, né? Que a insulina, ela diminui, ela tira, né, o açúcar do sangue e coloca nas células. E eu tava vendo um estudo, porque eu até Uhum. printei e te mandei e te marquei, que fala que aumentar esse consumo desses alimentos não só vai fazer você aumentar o consumo deles mesmos, né? Então a gente comendo doce, cada vez a gente vai ter mais vontade A de comer doce, necessidade. que a gente Uhum. entra numa fase compensatória, né? Dá Uhum. esse efeito rebote mesmo. Isso pode perceber se a gente fica muito tempo sem comer doce, a gente tem dificuldade para voltar a comer doce. Isso é verdade. E quando a gente está comendo sempre, a gente quer sempre. Então, quanto mais Cada doce, vez mais. cada vez mais a gente vai querendo comer mais doces, né? E aí mexe também com a nossa questão do intestino, o excesso de carboidratos, o excesso de doces também. E depois, falando da parte de dieta, se você consome muito carboidrato, principalmente os doces, você vai ter um Uhum. maior consumo de doces e você vai continuar ansioso, você vai comer mais e ainda pior, você vai engordar no final, né? A ansiedade está muito ligada com o aumento de peso também e insatisfação corporal. Isso é um ciclo, né? A pessoa fica ansiosa, come, ou tá depressiva, come, engorda, já que eu engordei, eu vou comer doce porque eu preciso e fica naquele ciclo, né? E aí a gente já entra na parte comportamental. Então você vê que as É. duas coisas elas se unem. Então, tanto a parte do nosso comportamento, né? Tanto a parte dos nutrientes que a gente ingere. Então, quando a gente Uhum. fala tem que diminuir o doce, não é só por uma questão específica que o doce não vai te trazer nenhum nutriente benéfico. É porque a gente sabe que ele também vai te fazer ficar refém dele. E colocando outra dieta, Pri, existe a dieta mediterrânea, que todo mundo conhece, né? Uhum. Que é uma dieta que ela ajuda a gente em praticamente todas as patologias. Então, tanto para ansiedade quanto para distúrbios de humor, né, depressão, praticar a dieta mediterrânea, ela também ajuda. Por quê? A dieta mediterrânea é uma dieta que tem um alto consumo de gorduras poliinsaturadas, Uhum. ou as insaturadas, que a gente tem de bom, que é o ômega 3. Então, um óleo de peixe. Então, o consumo maior de peixes ou fazer um consumo regular do óleo de peixe, do ômega 3, ele ajuda, né? A gente já sabe que ele ajuda na questão cerebral. Então, a gente já sabe que ele ajuda nessa parte. Então, fazendo ele no consumo diário
ou frequente, né, umas 3 vezes por semana, a gente vai ter uma melhora também dos nossos sintomas psicológicos também. Então, se a gente diminuir o nosso consumo de doces, aumentar o nosso consumo de peixes, principalmente do ômega 3, né? E eu incluo o óleo de peixe. E na dieta mediterrânea também tem o azeite, como gordura poliinsaturada. Né? E o azeite, ele tem um efeito muito positivo porque ele é cardioprotetor. Então, a gente vai ajudar, né, na questão do nosso coração. E além disso, né, do ômega 3, a gente está falando de uma dieta mais saudável, a gente tem um menor consumo de carnes vermelhas também. Então, excesso do consumo de carne vermelha também, a gente aumenta a nossa quantidade de bactérias que não são benéficas para o intestino. Então, não que precisa excluir a carne vermelha, é só diminuir o consumo dela, de vez de ser, sei lá, 4 vezes na semana, ou de 4 a 5 vezes, diminui para 3 a 2 vezes por semana o consumo de carne vermelha. E além disso, a gente pode sim consumir, por exemplo, o leite, né? Então, o consumo de lácteos, Pri, ele tá dentro da dieta mediterrânea. E também vai ajudar na questão dos distúrbios de humor, né? Principalmente também na ansiedade e na depressão. Sim. Então, você pensar, você tem que reduzir o seu consumo de açúcares e, né, dos carboidratos simples. Você precisa aumentar o seu consumo de peixe, do óleo de peixe, né, do ômega 3. Se você não gostar de peixe, por exemplo, eu não gosto de peixe, como que eu vou fazer isso? Então, você pode fazer o consumo do óleo, né, em cápsula, uma cápsula de boa procedência, de qualidade, rica em EPA e DHA, ou existe o óleo de linhaça, que aí é uma fonte vegetal. A linhaça, ela não tem tanta quantidade ela não tem essa quantidade de EPA, por exemplo. EPA, a gente fala, que existe uma cascatinha dos ácidos graxos, né? E o EPA tá lá por último. Então, mas ela consegue transformar o DHA em EPA, a linhaça. Então, fazer o consumo diário de linhaça precisa ser a linhaça triturada, e sim, a linhaça precisa ser triturada basicamente no mesmo dia, para a gente ter esse óleo conservado e a gente consiga ter uma absorção. Senão a gente vai ter a absorção de um óleo, mas ele não vai ter esse efeito benéfico do ômega 3 como cardioprotetor. Depois, a gente vai diminuir nosso consumo de carnes vermelhas. Então, diminuindo o nosso consumo de carnes vermelhas, a gente também diminui a nossa produção de bactérias que não são tão benéficas para o nosso intestino. E o que eu falei antes de tudo foi o consumo de fibras, que são as frutas, as verduras, os legumes. Então, resumindo tudo, né, a gente tá falando de uma dieta saudável. Eu tô falando de uma dieta que a gente deveria fazer o consumo dele habitualmente, né? Não tem nada de estranho ou de milagroso, por exemplo, para a gente consumir para diminuir a nossa ansiedade. A gente precisa ter uma alimentação saudável. E aí eu falei para você a questão das partes dos nutrientes. Aí agora a gente pode conversar, que eu acho que para você também, eu acho que é mais interessante para a gente conversar sobre a parte comportamental, que faz toda a diferença realmente da gente pensar no que a gente vai comer. Questão de planejamento alimentar também, isso diminui a ansiedade. Pessoas ansiosas não pensam no que vão comer. E quando vão comer, naquele momento, elas não fazem uma avaliação do todo, né? Quando então, por exemplo, como que vem na frente. E de preferência uma coisa gordurosa e com bastante açúcar, né? Exatamente, vai para esse meio, né, da facilidade também dos pacotes que a gente fala. Porque o que está mais de fácil acesso é aquele que você abre um pacote, que está lá no seu armário, que você só pega, abre e já está pronto. Agora, pegar, tirar um tempo para você ter de produzir o seu alimento, de cortar,
É, poucas pessoas, ainda mais as pessoas que têm esse quadro de ansiedade, que quer tudo para ontem e o que a gente colocou, depois vem o peso na Peso na consequência. consciência. É verdade, precisa saber se comer para ter benefícios, sim. E ter o que a Aline está falando, né, da alimentação e da dieta saudável, é o melhor cenário. Logicamente que a gente sabe da correria do dia a dia, da adaptação que a Sim. gente tem que de vez em quando tem que correr, mas quando a gente tem essa consciência do que nos pode, né, agregar e ajudar, principalmente a parte emocional de forma geral, não somente a ansiedade, que é o que a gente vem falar nessa live, mas de forma geral, consequentemente o seu corpo agradece, a parte, né, do funcionamento do intestino também agradece, e a gente fica Uhum. melhor. A gente se sente bem, né, consigo mesmo, não somente a parte emocional, mas a parte do bem-estar, a autoestima, de você não sentir inchada, que muitas vezes, principalmente as Uhum. mulheres, se incomodam por causa da barriga. Então, ter Uhum. esse conjunto, né, entrelaçado e agrega com certeza para o dia a dia. E o É, doce, e você falou bastante de doce, eu tô pensando aqui, é verdade. são coisas que a gente sabe, né? Todo mundo, eu costumo falar que todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Sim. As pessoas passam, né, no nutricionista sabendo eu preciso, mas eu preciso de alguém que fale o que eu tenho que comer. Não, você É. sabe o que você tem que comer, né? A gente só faz a adequação da sua rotina, faz um cardápio, que seja possível que você consiga seguir, né? Não é porque você saber, você pega uma dieta de uma revista, ela não vai funcionar, né? Então, só que você vai fazer durante uma semana, você não vai conseguir fazer isso durante o resto da sua vida, né? Esse é o problema. É, e para pessoa que é ansiosa, isso é muito importante, né? Então, ela ter esse planejamento, não ficar à Isso. mercê das suas próprias emoções, que é isso que muitas vezes acontece. Se a gente não faz o planejamento, a gente não segue, a gente fica à mercê das nossas emoções. E no momento que a gente está com essas emoções afloradas, o mais certo a se fazer realmente não é pensar, ai, nossa, vou comer um peixe ali para comer ômega 3. É você suprir a sua necessidade emocional naquele momento. Logicamente que a comida ela não tem que ser a sua única recompensa, né? Seu único Uhum. momento de recompensa ou sua única forma, né? Você vai ter que criar outras formas de recompensa. Daí entra uma questão de fazer uma meditação, entra, né, outras coisas que você pode, uma atividade física, por exemplo, Atividade também física. pode ser uma forma de recompensa, né? Mas para aquele momento que a pessoa tá com uma crise de estresse, tá muito ansiosa, come o que você goste, né? Como que você tá precisando naquele momento. Só avalie realmente, pare um pouquinho, né, no meio do processo. Será que eu tô comendo muito rápido ou será que eu tô comendo muito? Né, para você também depois não ter aquele sentimento de eu poderia ter feito De diferente, eu culpa. poderia ter comido menos, ou eu poderia ter não ido só através das minhas emoções. É, E cozinhar realmente é uma terapia. Então, quem gosta de cozinhar, quem sente prazer em cozinhar, eu acho que cozinhar é uma terapia. Você cozinhar com outra pessoa também é muito bom. Você vai conversando, você nem percebe que você está cozinhando, que é uma atividade que você tem que fazer. E isso ajuda também, porque quando você faz o seu próprio alimento, você valoriza ele muito mais, né? Então você pensa mais no que você vai comer também e você não acaba só ingerindo porcaria. sim. E uma coisa também que eu falo bastante, principalmente vinculado com a refeição ou após a refeição, que acontece também aquela vontade de comer aquele docinho. E é uma coisa que eu falei bastante com relação à respiração, né? Até a gente falou bastante na parte da mentoria que a gente fez de emagrecimento. Uhum. E a respiração, quando você sente uma necessidade de algo urgente, pode até comer, mas respira pelo menos umas 3 vezes, conscientemente. Veja se realmente é aquilo que vai te beneficiar. Se for, come, não tem problema.
Mas quando você tem essa pausa de reflexão antes de tomar qualquer atitude, até mesmo só comer, não só comer, né, em qualquer coisa, ou falar para alguém também algo que pode magoar alguém naquele momento de estresse que você tenha, quando você para, reflete e respira principalmente, coloca as coisas no eixo, parece que tudo a mente abre, né? Faz com que você tenha consciência realmente se aquilo faz sentido ou não Sim, para aquele momento. E quando você tem essa noção de realmente faz bem para mim, não faz bem, eu preciso, eu não preciso, e aí fica muito mais fácil. Uma coisa, não sei se ajuda, Aline. Eu também tenho ansiedade, eu tenho essas coisinhas, eu falo da ansiedade, mas nós por dentro temos ansiedade também, né? A gente uhum. precisa da ansiedade para sobreviver. Só que uma coisa que eu gosto de fazer bastante e me policiar também com relação é anotar o que eu vou comer, sabe? De ter como se fosse um pequeno diário. Eu faço isso no celular, né? Por questão da tecnologia, é mais fácil acesso. Então, Uhum. que ajuda chega a ajudar nesse ponto com relação ao controle, de saber realmente se aquilo é bom ou não é para você. Eu acho que fazer essa questão do planejamento, ele é muito importante. Uhum, O que tem que tomar cuidado é porque o ansioso, ele geralmente quer controlar, né? Então, o ansioso geralmente ele também acaba sendo um pouco controlador. Então, aí quer controlar a alimentação, aí não dá certo para controlar a alimentação, aí vai fazer outra coisa, aí fica mais ansioso ainda porque não conseguiu controlar direito a alimentação. Mas planejamento, sim. Então, uhum, anotar realmente, faz um planejamento semanal, ou eu acho que acredito muito mais no planejamento a cada 3, 2 dias, porque você reavalia, porque a gente muda, né? Nossa vida, ela também não é um quadradinho. Então, as coisas acontecem, aí se você faz um planejamento semanal e acontece, você, preciso sair para um café, e agora? Vou ter que sair do meu planejamento. Aí a pessoa entra num ciclo de ansiedade, aí sai para aquele café e come um monte. Já que eu saí, eu vou comer um monte agora também. Então, prestar atenção nisso, mas o planejamento, ele é muito importante. uhum. Principalmente para o ansioso. Porque se ele está planejado, se ele já sabe mais ou menos o que ele vai comer, ele não fica à mercê das emoções dele, né? E quando tiver, lógico, num momento de ansiedade, acolher e comer o que tiver com vontade, comer algo de preferência que você goste muito, e ali você consegue se sentir melhor. E aí o que eu falei antes, né? Não pode ser o seu único refúgio, somente ser a comida, né? Uhum, Porque a gente vê, eu tava vendo, tem aquele programa, né, daqueles gordos nos Estados Unidos, aquelas pessoas super uhum. obesas, né? Você vê que são pessoas com depressão, com ansiedade, e elas não reparam o quanto que elas comem ou tudo que elas descontam tem que ser na comida. Se elas estão felizes, elas comem, se elas estão tristes, elas comem, se elas estão tristes, elas continuam comendo, se elas estão sentindo vazio, elas comem mais Como? ainda, né? Uhum. E todas têm uma história, enfim, de como começou isso. Por isso que é sempre importante estar ansioso, se você conseguir começar a tratar de forma mais natural possível, eu acho que é o melhor caminho, né? Se você não conseguir tratar de forma natural, você procura outros especialistas. E com uma alimentação saudável, a gente consegue trabalhar na questão de prevenção, né? Prevenção de piores sintomas de ansiedade. Isso está trabalhando, Desculpa, né? gente, o É a barulho. mesma. É. Se você está, né, fazendo o possível para você manter seu funcionamento bem intestinal, mantendo o microbiota, sua microbiota saudável, mantendo uma alimentação saudável, provavelmente você também vai ter um humor melhor. A gente sabe que o humor é super variável e de diversas coisas. Mas o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer pela nossa, por nós mesmos, a gente tem que fazer. Não, sim, é verdade.
Desculpa o barulho, tá, gente? A minha cachorra aqui tá querendo participar da live também. Ai, senhor. Vai pra lá, sem vergonha. É isso mesmo. Uma coisa bem interessante que você falou com relação à parte de que eu até coloquei na pauta, né, de cozinhar. E isso faz diferença, sabe? De quando você olha como é preparado aquele alimento, o que tem dentro daquele alimento. Muitas vezes a gente come, acha gostoso, mas nem pensa o que tem dentro daquilo, né? E por mais que nem eu não sou boa de cozinha, eu me arrisco a fazer algumas coisas, mas eu vou aprendendo que será que isso fica bom? Será que não fica? A gente vai fazendo testes para ver como que também o alimento se comporta com outro alimento. Quando a gente faz uma receita, também a gente faz adaptação, a gente põe menos açúcar, põe mais açúcar, como que a gente consegue adaptar as coisas para que também seja benéfico para a gente. E eu amo fazer receitas, principalmente tentar fazer receita mais saudáveis. Adaptação, por exemplo, de um brigadeiro. Né? Trocar um brigadeiro que a gente costuma, logicamente não é o mesmo gosto, isso não tem como ficar com leite condensado e virar, né? Não tem como ficar igual. Uhum. Adaptação para Mas algo, que é para parecido, algo. fica. Sim, mas parece que a Eu acho cabeça é que engraçada. cozinhar na parte de cozinha terapia, ela tem que entrar aí, eu acho, uma questão de um hobby também, né? Sim. Então, uma pessoa, o ansioso, ele precisa ter um hobby, algo que ele goste de fazer, que ele se sinta bem e entre nessa terapia, né? E eu acho que o cozinhar acaba sendo, ele entrando como essa parte de um hobby, não tanto como só uma obrigação, né? Porque as mulheres, elas ficam muito com essa parte da cozinha como obrigação e acaba não sendo mais um hobby, não é uma terapia nenhuma. Ela só vê isso como uma obrigação e que não gosta, que é chato. E eu acho que é entrar como essa forma de um hobby, você não. Se você possível, né? Se você não tiver essa obrigação, você tirar essa obrigação de você, né? Colocar outras pessoas envolvidas. Se você tem filhos, coloque seus filhos para fazer alguma parte. Às vezes, se eles já podem manusear uma faca, põe eles para picar. Se eles não podem ainda manusear esses tipos de utensílios, né? Eles podem ajudar de outra forma. Às vezes Hum. num bolo, mexendo, às vezes olhando, né? Olha, eu vou fazer tal coisa. Tem como você olhar se vai queimar ou não? Eu acho que tudo isso já ajuda e tira o estresse também, né? E Então, também isso. fica mais perto, né? O pessoal envolve quem está em casa, né? Esse envolvimento que eles já tinha falado da família E ninguém vai ficar torna-se. reclamando da comida também. Tem Porque a esse pessoa ponto que é fez bom. também, então não vai reclamar, né? Esse ponto é bem importante. Aí você envolve a pessoa, você vamos cozinhar junto comigo, porque se não ficar bom, a responsabilidade é minha e sua. Com certeza. E com os alimentos, você falou com relação, né, que tem que diminuir carnes vermelhas. O ômega 3, a cápsula, ela consegue suprir, por exemplo, a quantidade que a gente não comer de peixes, porque tem gente que não gosta, né, do peixe. A cápsula, Então, a ela. cápsula, ela acaba sendo mais recomendada se você não fizer o consumo regular de peixes, que nós aqui, pelo menos aqui no Sudeste, nosso consumo de peixes, ele é bem baixo. Então, a cápsula, ela é recomendada. O que é importante na hora que for comprar uma cápsula de ômega 3 é você ver a quantidade de EPA e DHA que ela tem. Então, qual que é a nossa recomendação diária, né, de EPA e DHA, por exemplo? A gente tem que ter pelo menos 1 grama por dia. 1 grama é uma cápsula bem grande. Então, você tem que olhar lá na tabela nutricional, quando você for comprar a cápsula, Uhum. naquela parte da tabela nutricional mesmo e de ingredientes. Às vezes, eles colocam a cápsula de ômega 3, mas ela é misturada com ômega 6. O ômega 6 é o óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola, que não é interessante para essa questão que a gente está trabalhando na questão da dieta mediterrânea. A gente vai Uhum. diminuir o nosso consumo de ômega 6, ele ainda vai se fazer maior parte da nossa alimentação, porque a gente consome mais os óleos vegetais, né, do que o óleo de peixe. Mas é olhar lá na tabela nutricional quanto de EPA e DHA que tem. Então, por exemplo, essas cápsulas de ômega 3,
elas são geralmente de 500 miligramas, né? Aquelas cápsulas. Uhum. Ou aquela, tem umas bem grandonas de 600. Olha quanto que tem e faz a conta. Então, por exemplo, se uma cápsula tem 500 e está dizendo que tem 200 de EPA e 300 de DHA, ok, ali tem 500 miligramas de ômega 3. Se lá Uhum. está dizendo que na tabela nutricional está dizendo que tem 100 de EPA e 100 de DHA, quer dizer que só tem 200 miligramas de ômega 3 e o resto é um outro óleo que não seja o óleo de ômega 3. Então, Entendi. quando for comprar, né, a gente sabe que tem produtos bem mais baratos e produtos mais caros. Então, esse valor, ele é verídico nessa essa informação, por exemplo, veja-se que uma coisa é comprar numa promoção, outra coisa é comprar uma cápsula bem mais barata, que geralmente elas têm aquele tamanho de supositório, são enormes, e você vai ler a quantidade delas de ômega 3 é bem pequena. Então, se a gente precisa Uhum. consumir 1 grama por dia, então a gente tem que ficar esperto com a quantidade de EPA e DHA que tem. Senão você vai ter que consumir, por exemplo, dessa cápsula mais barata, 4, Aí não 5. compensa, né? Se a gente for pensar, Ninguém colocar consegue depois. tomar 5 cápsulas de ômega 3, aqueles bem grandões assim. É horrível, não vai ser uma terapia, vai ser piorar a vida da pessoa, porque é muito ruim. Então é só olhar essa Uhum. informação. E para ômega Uhum. 3, eu prefiro que haja assim a suplementação do que só o consumo de peixes, porque o nosso consumo ele é baixo e tem toda uma questão de se o salmão ele qual foi que ele foi alimentado com o quê, Uhum. né? Se a Uhum. ração, porque a ração dele tem que ter ômega 3 para ele ter ômega 3, né? Qual que foi a alimentação dele que a gente acaba não conseguindo controlar isso. Então, o Uhum. que a gente pode controlar é na cápsula que a gente vai comprar. Já que a gente está usando de uma forma de melhorar, né, o nosso humor, e todos os benefícios que tem o ômega 3, ele é cardioprotetor também, né? Então ele vai ajudar na saúde cardiovascular, né, no coração, evitar ter doenças como hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, enfim, evita infarto, várias outras coisas que a gente tem de benefícios do ômega 3. Uhum. E a questão da cognitiva, né? Ela é também um dos benefícios do ômega 3. Então, eu recomendo que compre a cápsula e só que observe sempre a quantidade de EPA e DHA que tem na cápsula, pela tabela nutricional e pela lista de ingredientes. Ó, as coisas a gente não presta atenção. A gente acha que pagando mais barato, a gente vai, né? Se a gente for pensar, o barato sai É tudo caro, né? igual, né? É tudo igual. É tudo Exatamente, vai igual. sair a Ah, mesma diz que coisa. tem EPA e DHA, a nutricionista falou que tinha que ter EPA e DHA, tô comprando a certa, mas vai olhar, realmente A não tem. quantidade, Você vai isso ter é que bem. consumir mais 5 daquelas por dia e não vale a pena. Meu Deus, imagina aquelas cápsulas gigantes. Não, não dá ainda. E com relação a que eu tinha até colocado aqui, tem alguma receitinha que você poderia passar, alguma coisinha que tem até no seu Insta também, que a gente pode. Ah, tem. Eu tenho uma de um mousse de abacate, Hum, que é um mousse show tristeza. Mas ele por tem essa quê? relação mesmo à questão da parte do humor, né? Aham. É um distúrbio do humor. Então, o abacate, ele é rico em ácido graxo também poliinsaturado, né? Uhum. Então, ele não é o ômega 3 em si, mas ele tem ômega 9, enfim, ele tem outros nutrientes, outros poliinsaturados que são importantes. E dentro também tem o cacau. Eu acabei não falando do cacau aqui, porque a gente entra mais específico nos sintomas de TPM, das mulheres, né, que Ah, consomem mas pode falar também, Aline, pode o falar, porque chocolate. Mas o cacau tem que ser um cacau de boa procedência. De preferência, a gente está falando 100% cacau, 70%, né? Uhum. Então, se você consumir o cacau também diariamente, ele vai ajudar também nos seus sintomas de humor. Não estou falando do chocolate puramente ao leite, né? Uhum. Talvez no momento de ansiedade, se está muito ansioso, você consuma o chocolate.
né, ao leite. Mas aí no Aham. seu dia a dia você prefira o cacau 100%. Quanto que você tem que consumir de cacau por dia para ter, né? Quando a gente fala de cacau, a gente fala de polifenóis também, a gente fala de compostos bioativos, né? Que tem no cacau. A gente precisa Uhum. consumir pelo menos uma colher de sopa por dia. E, gente, é bastante. Quando a gente fala de cacau 100%, você coloca uma colherzinha. Eu já fiz um bolo, ficou extremamente muito forte. Então, a gente não usa a mesma quantidade de Não. achocolatado, por exemplo. O cacau, ele é forte. Então, a gente tem que consumir uma colher de sopa por dia. E como que a gente consome isso é, no dia a dia? Então, você tem que pensar em fracionar esse cacau. Se você gosta de cacau, aí eu recomendo você consumir ele dessa forma. Então, por exemplo, no nosso café da manhã, você pode comer o cacau ou numa forma de uma panqueca, por exemplo, você inclui numa panqueca, uma forma de um pãozinho também. Ou você coloca no iogurte, ele fica muito bom também. Ou você coloca ele no leite mesmo, né? Ou tem a opção de se bater numa, como se fosse uma vitamina mesmo, com uma fruta, banana com chocolate, por exemplo. Você pode Hum, incluir o cacau. Aí na hora do almoço, né, você não vai consumir, né, na sua refeição principal, mas você pode incluir ele como uma sobremesa. Então, um morango com cacau fica super gostoso. Você pode fazer tipo uma calda, né? Mistura o cacau com um pouquinho de água, um pouquinho de leite, você faz uma calda e aí você consome com morango. Aí você já consegue consumir, aí, se fracionar pelo menos 2 vezes ao dia essa colher de sopa. Que você usa o quê? uhum. 2 colheres, por exemplo, de sobremesa, não cheias, tá? Rasas. Aí você consegue consumir uma colher de sopa de cacau por dia. Ou se não quiser consumir no almoço, quiser consumir antes de dormir também, pode consumir o cacau. Para quem não tem distúrbio de sono, é melhor que você pode consumir à noite. Se alguém tiver e fala assim, eu sinto que eu fico agitada, então aí é melhor não consumir. Entendi. Essa conversa tá me dando fome. Eu também não jantei ainda. Eu também, ó, minha barriga tá falando já aqui, ó. Aí no meu Instagram tem uma receita, né? Que é o mousse de abacate, que ele vai abacate, cacau, abacate, cacau, vai um pouquinho de xilitol ou Uhum. eritritol e um pouquinho de canela. Aí você bate tudo e vira um mousse. Que E interessante. ele ajuda, porque ele tem o cacau e tem o abacate, que é uma gordura boa, que vai ajudar nos sintomas da ansiedade. Depois eu reposto para vocês aqui a receitinha para vocês acompanharem. Tem bastante receita lá no perfil da Aline e Preciso bastante fazer coisas mais que, receitas. por favor, a gente agradece. Preciso fazer mais cozinha terapia, cozinhar mais. É. E principalmente doce, né? Que muitas vezes a gente fica na dúvida o que substituir para aquele doce que eu gosto. Então, com essas dicas da Aline, principalmente do que adaptar e agregar com a nossa alimentação, então é um plus muito grande para nós. Uhum. E a fibra, né? Quando a gente coloca fibra, uma Hum, fibra solúvel, por exemplo, que a gente compra no mercado, ela tem um sabor adocicado. Então, isso é ai, legal também. Então, quem gosta de doces, você pode acrescentar uma fibra e ele ajuda a ficar mais doce. E tem um benefício que da fibra na questão do intestino. do intestino. É tudo a Sabe do ligação. Fiber mais Flora, Benefiber. Você pode misturar que ele é doce. Não sabia não É disso. docinho. Ai, que bom. Então você já agrega as duas coisas e faz Uhum. benefício para tudo. A gente tem que ser criativo. Sim, na cozinha a gente tem que ser. Quando falta um ingrediente, então. Tem que ser quando- criativo. E às vezes a pessoa pergunta, mas eu vou comer todos os dias a mesma coisa? Por exemplo, sei lá, você tem que comer ovo no café da manhã. Mas ovo, vou comer sempre igual? Não, você pode fazer uma panqueca, você pode fazer um ovo mexido, você pode fazer um ovo cozido. Você tem várias opções, Várias, né? sim. Só se você quiser comer ovo cozido todo dia, que você vai comer ovo cozido todo dia, né?
E E o as pessoas pessoal falam, ah, mas acha, tem né, que que criar alguma coisa. Eu falei, você fica criando com arroz e feijão? Não, você come arroz e feijão, né? é verdade. E o pessoal acha, né, que vou fazer uma dieta, sempre tem que ser a mesma coisa que eu tenho que comer. E pelo contrário, é muito diferente. E com a sua avaliação, né, quando você faz a avaliação das pessoas, você vê a diferença. E cada um tem o que tratar. E o melhor, quando eu até acompanho a Aline já faz tempo, a gente já Uhum, somos amigas há muito tempo. uhum, E o legal do que a Aline faz é que ela associa a parte emocional junto também, né? Tem essa uhum. preocupação atrás, não somente voltado para a parte de alimentação. Então, quem quiser saber mais de consultas da Aline também, aonde que ela atende, pode seguir ela. Eu vou No colocar Instagram. o Instagram, quiser até falar, Aline, como que é seu Instagram, mas eu O meu coloco. é. Ah, é que acho que já tá aqui. Eu posso deixar digitado aqui, pode ser? É Pode arroba sim. Aline Navega Nutri. Tem Aí meu quem site quiser. também, que é alineanavega.com.br. Aí ela faz toda uma avaliação, né, Aline? Consegue até fazer a distância, tudo certinho, por um Tem momento que. consulta online, né, para quem não tem nenhum distúrbio grave ou não precisa de uma avaliação mais presencial, Uhum. é, que é feito, né, com todos os critérios para que não tenha vazamento, né, das informações das pessoas, né, isso é importante, nem de imagens, nem nada, e a consulta presencial também, que é em São Paulo. Ai, que legal. É isso, gente. Então, caso tenham dúvidas, pode nos mandar, né, Aline? Tanto para mim Uhum. como para ela, se for alguma dúvida com Eu relação. vou bolar uma receita essa semana e eu te mando. Hum, que delícia! E, e Como diz o Daniel, uma. estou com fome já. Assim, faz a receita e me manda principalmente a receita, né? Pode trazer Não aqui em casa. só a receita no papel, né? Ela pronta. E aí eu vou te mandar isso e também vou mandar as informações sobre a alimentação, né? O que a Ótimo. gente pode fazer, mesmo que essa questão do intestino, ela é a base, ela é a mais importante, né? Não só se você vai no banheiro todos os dias, você pode ser que você não tenha bactérias boas, bactérias que te ajudem nos seus sintomas de humor. E tudo isso a gente vai regular com a nossa alimentação, né? Sim. E a gente criando bactérias boas e benéficas, a gente melhora não só o nosso intestino, não só o nosso humor, a gente melhora, em geral, muitas coisas. É isso mesmo. Então, qualquer dúvida, estamos disponíveis. Pode nos mandar, pode seguir a Aline aí também. E Uhum. essa live ficará gravada, tá, gente? O material também que a Aline vai me mandar, eu coloco para vocês também. E é isso, gente. Obrigadão pela participação, Aline. Fico muito feliz Um novamente. beijo, muito obrigada, adorei fazer essa live. Obrigada, gente. Tchau. Se cuidem. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigada a todos que participaram. Obrigadão. Tchau. Tchau.